Oi, meu nome é Bárbara e eu sou estudante do ensino médio. E hoje eu vou falar sobre o meio urbano. Dentro desse tema, eu vou falar um pouco sobre o crescimento urbano e urbanização. A urbanização é quando a população urbana é maior do que a população rural. Isso deve principalmente à industrialização. Mas outros fatores, além da industrialização, que influenciam com a urbanização, são o crescimento natural e o êxodo rural. E tiveram processos que foram desiguais de urbanização. Teve o primeiro surto de urbanização, que ocorreu em países desenvolvidos em 1750. Ocorreu de forma lenta e integrada. E foi o desenvolvimento de médias e pequenas cidades. Teve influência da Revolução Industrial e da modernização da agricultura. Que as cidades foram dotadas de infraestrutura, transporte, saneamento básico, moradia e educação. E teve o segundo surto de urbanização, que aconteceu em países subdesenvolvidos, em 1945, principalmente na América e na Ásia, e foi de forma rápida e desintegrada, e no Brasil, principalmente por metropolização. Por ter ocorrido de forma rápida e desintegrada, as cidades ficaram com problemas de infraestrutura, então ficaram desorganizadas, tendo problemas de favelização e de segurança. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a rede urbana e hierarquia urbana. Uma rede urbana é um conjunto integrado de cidades, que entre si estabelecem relações econômicas, sociais e políticas. A hierarquia é quanto uma cidade é importante para a outra, então uma tem um maior nível de importância do que a outra dentre as demais. E isso se deve à polarização, que é a atração e a capacidade de oferecer mercadorias e serviços para um amplo mercado consumidor. Num esquema clássico, a gente teria no topo a metrópole nacional, que seria a mais importante das cidades. Depois, o centro nacional, seguido da cidade local e, por último, as vilas. No esquema atual, a gente tem uma maior relação de interdependência. No topo, ou principal, está a metrópole global, que se relaciona com a metrópole nacional, a metrópole regional, o centro regional, a cidade local e as vilas, que também se relacionam entre si. Então, esse esquema atual tem maior relação de interdependência, isso devido à globalização. Então, as cidades são mais integradas. Vai acontecer uma evolução das telecomunicações, meios de transporte e de comércio. Bom, agora eu vou falar alguns conceitos. O primeiro é de região metropolitana. É um conjunto de municípios integrados socialmente a uma cidade central. Conurbação é o encontro de duas ou mais cidades próximas devido ao crescimento. E um exemplo é Belo Horizonte e Contagem. Então a gente não consegue mais ver a divisão entre as duas cidades. Elas acabaram que se juntaram pela expansão e o crescimento da cidade. Megalópole, que é o encontro ou conurbação de várias grandes regiões metropolitanas. E é uma extensa área urbanizada. Um exemplo é uma intensa área urbanizada e industrializada que fica entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Megacidades são grandes aglomerações urbanas com uma população acima de 10 milhões de habitantes. E o critério é quantitativo para definir uma megacidade. E estão em países desenvolvidos. Um exemplo é Tóquio e Nova York. Os países subdesenvolvidos, Cidade do México, Mumbai e São Paulo. As cidades globais. Elas têm boa infraestrutura, comandam as atividades produtivas, são importantes polos comerciais, financeiros e de serviços. Transitam nelas a maior parte do dinheiro que alimenta a atividade financeira e os mercados financeiros. E o critério é qualitativo, diferentemente das megacidades, que o critério é quantitativo. Tem investimento em tecnologia de ponta e sediam grandes empresas. E por último, o conceito de gentrificação. É um processo de transformação dos centros urbanos com a mudança de grupos sociais, quando sai a comunidade de baixa renda, os mais pobres, e entram a alta renda, a comunidade mais rica. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tirado as suas dúvidas. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. E até a próxima aula!